Então, ó, hoje vamos começar a falar até sobre a gripe, né? Que hoje, o tempo inteiro, a gente só fala dessa questão da gripe, o que está acontecendo, a influenza, é Covid, a gente já não está entendendo mais nada. Então, eu achei um tema até interessante que a gente pode falar sobre essa gripe, né? O que fazer com os óleos essenciais no caso de uma gripe, né? A gente sabe que a gripe é o termo mais conhecido para se referir à influenza, que a gente fala agora bastante. A gente fala gripe e influenza, né? E a gente sabe que a gente tem algumas influenzas com nome, H1N1, que era antiga, né, que teve lá no início, agora é essa H3N2, que é batizada como Darwin, né? Que também é o mesmo estilo, a mesma coisa, só muda a genética quem muda, mas na realidade a gripe você tem as mesmas características, mas a genética muda, né? E a gente sabe que a gente tem influenza de tudo quanto é jeito, por isso que a gente precisa tomar vacina regularmente, todos os anos, por conta disso, né? Então a gente tem influenza A, B e C e assim vai. Então vamos. Então, o que é uma gripe, né? A gripe é uma doença viral aguda, transmissível, que afeta as vias respiratórias causadas pelo vírus da influenza, como eu estava falando, né? Pelo fato da influenza ser um vírus respiratório, ela também se mistura muito com a questão da própria Covid, né? E a prevenção ocorre da mesma forma, né? Assim, o distanciamento social entre pessoas, o uso de máscara, a higiene das mãos, é tudo igual. Então, assim, como se falava muito, a Covid é uma gripezinha? Sim, também. A única diferença entre as duas é que se tiver sintomas respiratórios de falta de ar, a gente tem que procurar um atendimento médico, né? Mas, teoricamente, é a mesma evolução. A gente tem as mesmas sintomas de uma gripe, né? Sendo que complica um pouquinho mais quando tem a Covid. E aí, a gente está falando aí dos sintomas. Quais são os sintomas da gripe, né? Dor de cabeça, dor no corpo, tosse, fadiga, um mal-estar generalizado, coriza, dor de garganta, febre e até falta de ar a gente pode ter na gripe. Não podemos sentir aquela falta de ar de não conseguir mais respirar, né? Tá desaturando. Aí a gente tem que procurar atendimento médico, né? Embora todas essas características, tanto da gripe como o próprio Covid, como todas essas outras influenzas, né, existem somente, como eu falei, as alterações genéticas, por isso que elas se modificam e a gente tem essas alterações, que podem provocar todos esses sintomas parecidos com uma outra coisa ou outra, né, gripe, Covid e assim vai. Né, com esse escala, muitas das vezes tem gente que sente até calafrios, né, e tal, o cansaço em si também o pessoal sente. Ele é um pouquinho diferente, assim, ele é a causa mais grave, né? No caso, a influenza, é uma causa mais grave do que um resfriado. O resfriado não te impossibilita você ir a um. Você não se sente tão mal de não conseguir levantar. A gripe te arria mais, te deixa mais para baixo, né? Que faz isso. Então, e outra coisa, como a gente está falando também do próprio Covid, o Covid ele tem ele é mais lento, né? Ele aparece de forma mais lenta, essa dor na garganta, é diferente às vezes do próprio resfriado, né? Você já amanhece muitas das vezes com a dor na garganta, né? Então, e do nada, e tem gente também que não sente absolutamente nada ou uma coisa muito de leve. Só senti uma coriza, não tem nada demais e tal. A gente tem que se preocupar até mesmo com o período de incubação, que ninguém fica naquela, o que é, o que não é, qual é o tempo de incubação, o que tá, não. A gente tem o período de incubação dessa influenza agora, né, que é o H3N3, mais ou menos de 3 a 5 dias, né? Quando começa a primeira manifestação. Então, se eu comecei com a dor de garganta hoje, o meu tempo de incubação é de 3 a 5 dias, tá? Mas tem gente que não tem muito bem isso. Então, pode ser assintomático nessas coisas. Então, a gente tem que prestar atenção. Quando você quer saber, mas eu estou na dúvida, não sei se é Covid ou se é a gripe, a influenza. Somente com teste, gente. Não tem porque as causas, os sintomas são os mesmos para os dois. A diferença é mesmo somente no teste. Então, só fazendo um teste mesmo para a gente saber qual é. Clinicamente,
é a mesma evolução, tá? Mesmo sintoma. E aí a gente fala da prevenção, né? Por que a gente fala o tempo inteiro da prevenção, que isso está todo mundo nesse momento aí? O que vai fazer, o que vai acontecer, como é que a gente vai viver daqui para frente? A gente não tem esse hábito muito de nem usar máscara. O pessoal nem com Covid, nem com resfriado aqui, você vê que as pessoas não usam máscara, usam a máscara debaixo do nariz, ou fica no queixo, né? A gente não tem esse hábito, diferente na China, né? Que o pessoal ficou resfriado, usa uma máscara. A gente vai ter que fazer uma mudança mesmo de hábito daqui para frente com relação a isso, né? A questão da própria prevenção, que isso é importante, que a gente já pode começar a transmitir, gente, isso é sério, a gente já pode começar a transmitir o resfriado ou a Covid, qualquer influenza, não importa, a gripe, um dia antes do início do primeiro sintoma. Olha só que sério, por isso que a gente tem essa propagação dessa gripe, desse Covid e tudo. Um dia antes do primeiro sintoma, a gente já começa a transmitir, tá? Então, esse é o período de maior risco do contágio, tá? Que muitas das vezes a gente nem tá com sintoma e a gente já teve contato com um monte de gente e a gente já passou por um monte de gente, tá? A gente tem também o período de incubação nos casos de infecções assintomáticas, quando a gente não sente absolutamente nada, ele também pode transmitir a doença. Mesmo aquele que não sente está positivo, também transmite a doença, tá? O período de transmissão desse vírus para criança, tá? É de até 14 dias. E para um adulto é até 7 dias, contando do primeiro dia de sintoma, tá bom? A gente tem maneiras, como a gente está falando da prevenção. Qual é a maneira que a gente transmite essa doença? De via direta, né? De pessoa para pessoa. Por quê? Porque a gente espirra, bota a mão. Aí não lavou a mão sem querer, tocou no outro, já foi, né? Fulano, botou a mão no celular, você já contaminou o celular da pessoa e já se foi. Essa é uma maneira fácil. Por isso que a gente fala, vai espirrar? Espirra no cotovelo, né? Porque é difícil, o cotovelo você não vai encostar em lugar nenhum, né? Então a gente tem que ter esse cuidado do espirro não ser na mão, tossir na mão, tosse no cotovelo. Isso é importante, porque as gotículas de saliva contaminam, a gente falando também, por isso que é importante da máscara, também contamina. Então, a gente precisa entender isso. Espirrar e tossir no cotovelo, tá? Que é importante para a gente ter esses cuidados básicos de higiene e uso da máscara. Se estiver na máscara, mesmo você tossindo com a máscara, a gente tem as gotículas que saem, porque aquela máscara também não filtra 100%. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, é transmissão direta que a gente faz o tempo inteiro. Tocou, encostou em algum lugar, já se foi o problema, tá? Aí a gente fala da questão da própria vacinação, né? Qual é o objetivo da vacinação? A vacinação é uma forma de a gente amenizar as infecções, tá? Se não for possível evitar essas infecções, pelo menos amenizar, ficar numa coisa mais tranquila, não tão intenso, né, os sintomas, que a gente tem que ter esse cuidado, para diminuir os riscos de complicação, a de internação, e assim vai, né? Os efeitos próprios colaterais da própria vacina é somente aquela de, muitas das vezes uma dor no braço, um inchaço no lugar, aquele mal-estar no primeiro dia e pronto. Mas a gente está tentando aquela prevenção mesmo, virar somente um resfriado, como eu falei anteriormente, né? Que o resfriado é o mais tranquilo da gripe. Então, a gente tentar não virar uma gripe ou uma Covid, mas virar um resfriado que não impossibilite a gente de levantar, fazer nossas atividades de vida diária e assim ficar. Então, a vacinação é importante. Então, se falando o tempo inteiro dos problemas, mas está acontecendo isso. Gente, todo mundo toma remédio. Todo remédio tem efeito colateral. Como a vacina também tem efeito colateral. 0,011% acontece um problema, né? Você toma uma dipirona, a dipirona tem efeito colateral e simples. Baixa pressão, a gente nesse calor. Muitas das vezes você nem consegue. Baixei a pressão por causa da dipirona, né? Então, ao tanto de coisas que a gente pode ter. E é comum também. E a gente tem que observar. Todo mundo fica falando muito, mas tem as complicações da vacina? Tem,
existe, mas eu quero aquela próxima que a gente viu, aconteceu com alguém próximo. Eu ainda não vi isso, né? Ninguém fala já, fulano aconteceu, é tudo de outros, né? Então a gente tem que prestar mais atenção, que é importante a questão da vacinação até mesmo, né? Profissionais da área de saúde e os idosos precisam tomar a vacina da gripe todos os anos. Eu tomo todos os anos, não tenho problema nenhum. Vou tomar a 4ª dose, sim, porque eu acho que é questão de saúde, de vida que a gente precisa. Cada um tem a sua particularidade, tem os seus efeitos, mas a gente tem que pensar também na nossa e na outra vida, né? Então, por isso que a da gripe a gente tem a vacinação anual. Por quê? Porque você tem essas alterações genéticas da própria gripe, que a gente já faz isso, então a gente tem que ficar tomando. Quando o Ministério da Saúde vê qual é a que está circulando, é aquela vacina que a gente faz o uso daquele ano, né? Por isso que a gente precisa repetir regularmente, todos os anos, a vacinação contra a gripe, por conta disso, né? Então, a gente tem que ter esse lugar. Aí vem a outra questão de higiene, cuidados básicos, higiene e máscara, né? Então, isso é importante, a gente precisa lavar as mãos, tossir na mão, quase que virou uma coisa na mão. Joga um álcool, lava a mão. Se for lavar a mão, eu sempre jogo álcool e lavo a mão do cotovelo para baixo, porque eu encosto nas coisas com o cotovelo, né? O antebraço todinho. Então, é mais risco. Se eu ficar só lavando a mão, fico assim, eu não estou protegendo tanto, uso meu antebraço e meu cotovelo. Então, eu sempre lavo do cotovelo para baixo, lavo as minhas mãos, para a gente tentar evitar esse problema da contaminação, né, com isso. Então, isso a gente tenta evitar. Vai acontecer? Pode acontecer, mas vamos tentar evitar, né? E aí, qual é o tratamento para isso, né? Qual é o tratamento dessa gripe toda? Primeira coisa, hidratação. A gente lembra que a maior parte do nosso corpo é líquido. Então, a gente precisa de água. Então, a primeira coisa é hidratação. Muitas das vezes eu vejo assim, paciente médico vai lá, te encharca de medicação, que muitas das vezes é tão simples. Eu tomei acetilcisteína, Flumucil. Se você bebe água, você não precisa disso. Mas as pessoas preferem tomar uma acetilcisteína, porque é uma medicação, porque a gente tem aquilo gravado que tudo remédio é bom. E não é, gente. É água. Líquido. Bebe água que você vai hidratar o catarro, que você vai expectorar aquilo ali. Não é somente a medicação que vai fazer isso. A gente precisa, não tem que ter esse hábito. Se eu estou acostumada a beber 2 garrafas, 2 litros de água por dia, porque cada um bebe a sua quantidade, a gente também precisa fazer essa coisa assim, eu vou aumentar a minha ingestão de líquido. Tomo 2, vou tomar 3 quando eu estiver resfriada, quando eu tiver 3 litros de água. Então, eu me proponho a isso. Então, a gente precisa colocar isso na cabeça. Outra questão é a questão da alimentação. Alimentação, a gente tem alimentação que você não precisa fazer grandes coisas, mas o basicão, arroz e feijão funciona. Ovo funciona muito bem. Então, você precisa de legumes, né? As verduras, coisas simples, é preciso. Suco, não adianta você tomar o suco encharcado no açúcar, porque você não está tomando nada de natural, porque o açúcar não é natural. Então, a gente tem que repor esses tipos de coisa, né? O repouso é importante, porque o nosso organismo está combatendo contra aquilo ali, um agressor, gente, né? Algo está acontecendo no nosso corpo que entrou. Né? É muito interessante que a própria acupuntura diz para a gente assim, ó, o primeiro contato que a gente tem com uma bactéria dessa, com um vírus desse da gripe, pega a garganta porque é o primeiro contato, né? Do exterior para o nosso interior, está entrando em contato com a gente. Primeira coisa que pega é a garganta. Pois a mesma coisa é a pele. Se você sente frio, né? Porque você deixou a barreira do seu cuidado, a sua proteção do seu corpo, alguma coisa, e aí ele entrou, aquele vírus ali, aonde que entra? Então, garganta. Então, o repouso é importante para dar fazer com que o seu organismo combata aquilo, porque a gente tem tudo dentro do nosso corpo, tudo. A gente tem os anticorpos necessários para a gente combater essa gripe, né? Então, só que se você começa a fazer ingestão de muitas das vezes de medicações, tudo isso, ele para, o organismo para de produzir aquilo, porque é igualzinho você dar para uma pessoa aqui. O cara não quer trabalhar. Se você dá dinheiro para ele, ele vai se esforçar para trabalhar? Não!
né? A gente tem que ensinar a ele a pescar, não dar o peixe para ele. É a mesma coisa com o nosso corpo. Se você tem tudo ali, se você coloca, não, eu tenho que combater, então eu vou dar os nutrientes, uma boa alimentação, a hidratação, o meu repouso e fazer com que ele combata aquilo ali. Mas se eu me encharco de medicações, muitas das vezes você acaba não fazendo com que seu organismo não reaja, porque ele está tendo... Para que eu vou reagir? Para que eu vou produzir se eu estou recebendo extra? Então, a gente precisa pensar um pouquinho nisso, né? Porque existem as consequências no nosso corpo quando você faz uso de coisa desnecessária. Sendo necessária, sim, mas desnecessária, é importante observar isso, né? O antitérmico, né? Como eles falam, tá com febre? Antitérmico. Mas a gente sabe que também, ó, febre, o que é a febre, né? Então, a febre é uma forma, por isso que se fala assim, ó, não se dá antitérmico antes dos 38 graus. Por quê? Porque você tem que esperar o seu organismo reagir. Se você já no 37, já tô com febre, tomo remédio, pô, não deixou nem o organismo reagir contra aquilo ali. Passou de 38, toma um banho. Você tem maneiras de você... Mas não toma um antitérmico. Sim, cada um tem a sua maneira. Mas você precisa deixar o seu organismo reagir também contra o que está acontecendo, né? Ele tem que botar as suas defesas e ir lá e combater e você vai ganhar o seu IgA, né? Os analgésicos, como a gente fala, a dor na garganta incomoda, muitas das vezes você precisa de dor no corpo, como a gente falou dos sintomas, incomoda, né? Então, isso tudo a gente precisa observar. E por que eu botei os óleos essenciais também? Porque os óleos essenciais fazem todos esses papéis aí também, né? Ele tem óleo para imunidade, você tem óleo para dor, você tem óleo antifúngico, antibacteriano e assim vai. Então, a gente tem maneiras também, só que sem um efeito. Você trabalha, vai ser rápido? Não necessariamente. Depende da quantidade, da forma que você usa e como o seu organismo reage. Se você lembra que se você toma medicação o tempo inteiro, ele vai ser mais lento porque ele não vai produzir da mesma forma. Se você faz com que o seu organismo reaja sempre, ele trabalhando, né? Qualquer coisa é o que acontece com a gente. Eu tô acostumada a trabalhar os desafios, eu vou sempre ir para um lado e vou conseguir. A pessoa que não está acostumada vai ser um pouquinho mais lenta. É igualzinho, tudo funciona igualzinho, né? Vamos lá. E aí eu botei os óleos essenciais a nosso favor. Um antitérmico, a gente tem óleos antitérmicos, né? São óleos que, ó, são fitoquímicos bioativos, como os terpenoides, os alcoóis, os ácidos e os fenólicos. Todos esses são fitoquímicos que tem dentro do óleo. Eles são justamente para auxiliar, eles entram dentro da célula nossa para ser auxiliado, para ajudar a gente a dar aquele start para começar tudo isso, né? Então, a gente sabe que os óleos essenciais, analgésicos, a percepção da dor é suprimida. Por quê? Quando as moléculas terpênicas que tem dentro dos óleos essenciais, eles ocupam os nossos nociceptores neurológicos, tá? Eles estimulam e excitam até eles desensibilizarem aquele sistema ali para parar de doer. Então, ele faz isso naturalmente, tá? Ele sente agredir, sem ter o efeito colateral que você toma, às vezes, um remédio mais forte para dor, você abafa, ai, tô dormindo, tô cansada, nanana, porque uma medicação tem outras coisas dentro também para ajudar, tá? Então, então esses óleos aí, porque antitérmicos, você pode usar os três, tem que fazer um blend no caso. Não precisa. Eu já fiz teste até mesmo, ó, o Peppermint eu já usei para febre e ele perfeitamente 2 pontos em 30 minutos. Tá? É mesmo? 2 pontos. Inclusive, teve uma outra cliente que ela tinha acabado de comprar o kit com 3. Chegou uma nenenzinha que a prima deixou ela lá para ela cuidar. A menina do nada teve uma febre. No mesmo dia, a gente ia acabar de conversar, ensinei a ela a usar e tal. Quando ela me ligou, Patrícia, a menina tá com febre, eu não tenho remédio nenhum para criança aqui. O que eu posso fazer? Usa o Peppermint. A menina caiu 1,5 ponto só com Peppermint na sola do pé. Tá? Diluiu o Peppermint com óleo vegetal e passou na sola do pé, baixou a temperatura da menina.
Tá? E esses daí são tudo uso tópicos, não é isso? Isso, vai usar ainda mais com criança. Uso tópico mais diluído, então foi feito o peppermint só com ela. Eu dei 3 opções também, tá? O peppermint... Para um adulto, posso fazer, no caso, diluir o peppermint quantas gotas em 10 ml? Não, para febre não é o caso, é você diluir na hora. Você pega uma gota do peppermint com uma gota do óleo vegetal e passa na sola do pé. Mas se fazer um blend não serve, não? Serve, mas aí você tá querendo uma coisa aguda, na hora. Tá? Na hora. Aí usa o peppermint diluído no pé. E observar, e ficar de olho tudo direitinho, tá? Então, essas são as 3 opções. O peppermint pode ser usado, o eucalipto também para febre, e o próprio lemon, porque lembra que o lemon é um detox, é um desintoxicante, ele é bactericida, então ele ajuda nesse processo da febre, tá? Então, são as 3 opções passando na sola do pé, diluído com óleo vegetal. Tá? São perfeitos para isso, tá bom? Ô, Patrícia, e se no caso, o peppermint, se usasse o Rolon na criança, era bem melhor, não era não? Mas o que acontece? Como é uma coisa aguda, tá com febre, você não vai preparar isso muitas das vezes, né? Você pega e dilui mais. Então, por exemplo, com um adulto eu faço 1 para 1, com uma criança eu vou fazer 5 gotas para 1 do peppermint. Aí eu vou lá, passo na sola dos pés, posso passar ao longo da coluna também. Eu tive gripe esses dias, essa gripe pesada aí. Eu usei o peppermint Rolon, né? Usava na têmpora, usava na sola do pé, usava na coluna. Menina, eu não precisei tomar de terno. É isso mesmo, ele é perfeito. Ele é perfeito para isso. Peppermint, eu já fiz teste com peppermint. Amo peppermint. Para dor de cabeça, qualquer dorzinha de cabeça, meus colegas já falam. Iriane, tu trouxe aquele olhinho da dor de cabeça? É imediato. Imagine. Ele é perfeito. Ele é muito bom. Eu também uso dor de cabeça também, Iriane. Ele é perfeito mesmo. Perfeito. Então vamos lá, os analgésicos. Ele já me representa também, já fica o seu peppermint. Peppermint é tudo, é verdade. E para analgésico, a gente também tem, ó, Deep Blue, copaíba, olíbano e camomila romana. Dor, mialgia, dor no corpo todo, a gente pode fazer uso do mesmo jeito. A gente pode ou fazer a ingestão até mesmo da copaíba, que é um anti-inflamatório, ou passar topicamente, aí pode fazer um blend, porque a dor persiste um pouquinho mais. Você pode fazer um blend, ou você pode diluir na hora e passar no local da dor. O frankincense é maravilhoso para isso, é um óleo tópico demais, ele é top para isso também, né? E a camomila romana, que é um analgésico perfeito, né? Então, são 4 óleos típicos para analgesia mesmo, para aquela mialgia, aquela dor no corpo, tá? Então, é excelente para isso. Você pode usar esses óleos para essas dores no corpo. Aí, o imunológico, como a gente já falou algumas vezes, né? A gente tem Patrícia, eu não tenho todos esses. Não precisa você ter todos esses. Esse a gente fala de flow, né? Que é o frankincense, o lemon, o orégano, o on-guard e a melaleuca. São esses 5 óleos que a gente pode aumentar a nossa imunidade. Podemos fazer de 7 a 10 dias por ingestão. Dá um tempo sem usar, depois retorna novamente. Aumenta o nosso sistema imunológico, tá? Só o on-guard também funciona. Esse você pode fazer, inclusive, um blend. Faz um rolão, pode passar ao longo da coluna ou na sola do pé. Lembra, gente, que a gente põe uma coisa que eu também já observei, ó. Quando você tem um rolãozinho desse, você não vai passar e deixar o ambiente todo molhado, não, ó. É passar uma rodelinha e esfregar, tá? Esfregar. Esse é o objetivo. Não é deixar ele todo úmido, não, tá? Então, passou um rolão, esfrega. Eu aconselho, sempre que for fazer assim, eu tô com um rolãozinho, fiz um blend, eu aconselho, passou no local, esfrega por 30 segundos aquele local, que você tá se conectando, que você tá sentindo, você tá recebendo aquela informação. Se você passar e, pum, acabou, não, para e se olhe.
30 segundos. Conta, o tempo que você está contando 30, nossa, já está fazendo todo o efeito, o objetivo todo, tá? Conta até 30 lá. Excelente. Então, é fazendo assim. Sistema imunológico, se eu não tenho todos eles, eu posso fazer um rolãozinho, passo na sola do pé. Dei uma rolada e esfrego lá 30 segundos. Mesma coisa na coluna, tá? Ou até mesmo no chakra umbilical. É um outro lugar potente que te dá força, né? Lembra que a gente é o nosso sol. Faz ali também, ó, 30 segundos olhando e fazendo aquilo ali. Perfeito, tá? Então, a gente tem essas opções. O On Guard é excelente para isso, é tanto que ele faz a esterilização do ambiente, do ar, né, para isso, quando a gente está com gripe, é bom que a gente deixe circulando o difusor o tempo inteiro, ou com Lemon, ou com On Guard, para fazer a esterilização do ambiente, né, porque a gente tosse, espirra, dá qualquer moleza ali, a gente está pelo menos com o ambiente esterilizado, né, não deixa circular essa gripe aí. A melaleuca, excelente para garganta. Eu fiz o teste até mesmo comigo, né? Então, assim, eu com medo, porque quase todos os meus pacientes pegaram a Covid e tudo. Eu falei, nossa, eu tendo contato, porque lembra que um dia antes acaba passando, mesmo de máscara, eu não fico sem máscara, lavo a mão quando eu chego, quando sai. Mas às vezes a gente pode dar um mole em alguma coisa. Eu usei a melaleuca por ingestão. Os primeiros 15 minutos depois que você coloca na boca, a melaleuca anestesia a boca. Tá? Fica com a garganta completamente anestesiada por 15 minutos, eu contei, tá? Por várias vezes eu fiz isso durante 3 dias, tá? Ou seja, bactericida, antifúngicos, viral, tudo a melaleuca é perfeito para isso, tá? O Lemon, como a gente já falou, que ele é um detox, ele é um diurético, ele te ajuda nessa desinfecção, então ele é excelente também, né? O olíbano é perfeito, é top de linha, né? Então, ele vai fazer todo esse processo em te ajudar a aumentar a sua imunidade. O orégano não é para jogar diretamente da boca, porque ele queima, ele tira verruga. Então, sempre ou por cápsula, ou ele passando, nem tópico pode, tá? O orégano é muito forte, tá bom? E aí eu botei uma opção da bala de On Guard, que a própria doTERRA tem, que também é excelente para garganta. Né? Então você coloca, fica chupando a bala, muito boa essa bala. Eu tenho essa. Adoro essa bala. E tem uma balinha também do próprio Brief, ó. Muito boa também. Muito boa. Eu enjoei de um guarda, eu tenho umas balas, até guardei ali, eu parei de chupar. Mas é muito boa. Agora, eu tenho que chupar, tenho que voltar. Muito boa. E aí os descongestionantes, aí eu coloquei vários, né? A gente tem o próprio eucalipto, que é excelente, já tem trabalhos científicos comprovando que o eucalipto, nessa questão da própria, dessa bactéria, desse vírus, dessa contaminação geral, ele é perfeito, tá? O eucalipto pode usar na máscara, pode inalar, ele é muito bom o eucalipto nessa fase, tá? Pode passar no peito diluído, ele é excelente. O próprio... Mesma coisa do peppermint, né? Mesma coisa do peppermint. O peppermint é mais forte um pouquinho, tem gente que não aguenta muito peppermint, mas são sugestões que eu coloquei, tá? O peppermint não tem história, ele é o melhor que eu acho, porque eu sou viciada nele, né? E tem também o peppermint nesse esquema aí também, ó. Ele é uma bolinha que você bota para garganta. Por quê? Eu vou explicar até uma coisa que eu aprendi do peppermint para usar para garganta. Se você pegar aqui do peppermint, ó, se você pega o peppermint, você pinga uma gota dele na sua mão. Você vai sujar o seu dedo. Sujei o dedo na gotinha, passo no céu da boca, tá? Esfrego no céu da boca. Já vai para garganta, ok? Pega uma outra, você pode passar aqui, ó, no frontal mesmo e na entrada do nariz. Depois esfrega e inala. Pronto. Ô, Patrícia, mas aí seria o óleo vegetal? Não, puro, tá? E aí você inala. Ele é refrescante, ele ajuda você a respirar, abre as suas vias aéreas, então ele te ajuda. Eu já sou tão viciada que eu não sinto mais queimar, mas eu sei que ele queima, tá? Todo mundo que usa queima mesmo. Mas no céu da boca é excelente. Eu falo que queima o coronavírus. Eu falo, queima o coronavírus, a influenza queima tudo. Se queima meu nariz, queima ele também. Entendeu? Quando tu fala que ele abre, né, as vias respirais, eu lembro que quando eu estava
com água no pulmão mesmo, que tu mandava, eu inalava, gente, e fazia caminhada, e usava o peppermint direto. Foi assim, ó, rapidinho. Exatamente. Ele é muito bom. Ele Raio-X direto, tu viu, não foi a melhora do raio-X, que eu até te mostrei, mandei a evolução e foi com ele. Foi, exatamente. É muito bom. Peppermint é muito bom mesmo. Então, tem essa opção também, ó, de uma cápsulazinha dele. Ele é uma bolinha. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para vocês, aqui, para ver se você dá uma olhada. É muito interessante, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver? Visualizar? Conseguem? Consigo ver. Então, viu? Como se fosse uma bolinha de gel de peppermint. Você bota na garganta, daqui a pouco ele estoura essa bolinha. E aí é a mesma coisa que você passar a gotinha e passar no céu da boca, tá? É excelente, é uma opção de usar o peppermint também, tá? Então você pode estourar essa gotinha na própria palma da mão. Não, instala na boca. Ah, estava na boca, assim, tá? na garganta. Na garganta. E aí eu botei o alecrim. Também o alecrim é um excelente descongestionante, tá? Ele também é tanto que quando você faz aquela inalação, né, com um copinho, que eu também já ensinei aqui, que você bota com a água não muito quente, e aí você pinga o alecrim, ou então você pode botar a própria erva mesmo, alecrim ou pingo, alecrim, o peppermint e o lemon, tá? E você faz a inalação. Nossa, tira esse catarro todinho de vias aéreas, tá? Limpa tudo. É tanto que eu fiz há um tempo atrás, eu até postei isso no Instagram. Nossa, eu tive que usar papel higiênico no carro de tanto que eu colocava catarro para fora. Tá? Branco, mas tirava tudo. Parecia que tinha feito uma limpeza, uma faxina nas vias aéreas, tá? Excelente mesmo, alecrim. E o outro é o Ravensara, também excelente para descongestionar, tá? É um outro óleo bom para fazer essa parte respiratória. Além de você pingar na mão e inalar, você tem a opção do difusor também, tá? Ah, eu não consigo, é muito forte. Bota o difusor do lado e fica cheirando, dorme com ele, fica o tempo inteiro com o difusor. Bota no difusor pessoal, também é uma opção também, tá? Mas é excelente. E temos aqui o Brief, que é um outro óleo muito bom para isso, né? Para quem tem problema respiratório, é excelente o Brief, que é um mix. Esse você não pode fazer igual o peppermint, pingar na mão e botar no céu da boca, tá? Ele não pode ingerir. Mas a gente tem a bala do próprio Brief, que é muito boa para a parte respiratória, tá? É muito boa. E aí a gente não pode esquecer, né? Cuide-se sempre. A máscara salva vidas, né? Estamos no momento de pensar sobre essa situação. Então, é importante. Máscara, lavar a mão do cotovelo para baixo, tentar os olhos, a gente tem as opções aí. A gente sempre usou a própria... a gente tinha chá, né, de antigamente. A própria Ministério da Saúde está protocolando algumas coisas, que a gente tem uns chazinhos, que a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer mais natural, evitar todas essas coisas que a gente tem feito, né? É importante. Então, a gente precisa se preservar, a gente tem as opções, você não precisa ter todos eles, mas ó, somente com aquele kit de 3, que é esse daqui, ó. Só esse kit de 3 aqui, você já faz um monte de coisa para você ver. Todos eles eu falei, ó. Primeiro, o próprio peppermint, para tudo. Serve para a parte respiratória, serve para você botar na garganta, ele serve para dor, isso eu uso. O lemon é outro que também te ajuda na questão respiratória. Ele é bactericida, ele faz tudo isso. Então, a gente tem, é simples. Eu dei várias opções, mas a gente pode, não precisa, eu tenho um, faça com aquele um. Né? Tenta ir amenizando usar, né? Patrícia, eu não sei se está acontecendo aí onde vocês moram, mas aqui mesmo os casos estão aumentando, né? Tanto a virose como a Covid, né? Na jornada pedagógica no município próximo aqui, na cidade próxima, o município fez a testagem, né, na entrada dos professores e mais de 80% dos professores estavam com Covid. Tá vendo? Um dia apenas. E a maioria já tinha tomado a segunda dose e estavam assintomáticos, mas estavam passando ao vírus, né? Sim, realmente. Exatamente. Então, o que é que está acontecendo? Nas UTIs pré-natal mesmo, 100% de crianças já estão internadas. E então, percebemos assim que, infelizmente, nossos colegas de trabalho, profissionais da educação,
a maioria não rejeitaram receber a vacina. E outros que tomaram a primeira dose, mas não foram para a segunda, entendeu? Então, está tendo muita recusa a isso também. Então, juntando tudo, eu fico muito preocupada, porque voltei a trabalhar, né? Teve os casos assim, 2 colegas de trabalho não querer tomar vacina, a secretária teve que entrar conversar, teve que entrar com advogado, né? Tudo para realmente eles assinarem um termo, mas obrigando a tomar, obrigando não, eles têm que tomar a vacina por proteção dos outros colegas também, né? Entrar em uma conversa. Então, eu fico preocupada e eu faço de tudo e me cuidando, lógico, né? A gente fica preocupada. Aí eu estava falando assim, a prevenção, quando eu vi o título aí que tu mandou, a minha prevenção, para o meu cuidado, porque eu percebi, Patrícia, que eu indo em Curitiba, eu fui no outro cardiologista lá, só que eu até gostei desse cardiologista, porque ele me explicou direitinho. Os outros dizem que eu tomar bezetacil por toda a vida, como você tinha dito, né? Cada 21 dias. Só que ele me explicou porque eu fiquei com um problema de espinéia na aorta. Como eu fiquei com uma dispneia da aorta, então é para proteger disso aí, de bactérias e de qualquer infecção. Você teve febre reumática, não foi? Isso. Então, o que é que eu posso, assim, ficar utilizando nessa situação toda? Que é mais para mim ficar utilizando diariamente, que possa me ajudar na proteção também, mais ainda? Sim, olha só. O primeiro, você sabe, você tem que tomar o bezetacil. A bezetacil é um antibiótico. Mesmo sendo um antibiótico, você baixa a sua imunidade, né? Porque você combate o que tem e o que não tem. Então, primeira coisa, sempre o seu sistema imunológico tem que estar equilibrado. Então, é importante que você faça, em 7 dias você faz aquele esquema do aumento da imunidade, para um pouquinho, fica com um ou com outro, às vezes continua só com o olíbano, que o olíbano é um regenerador celular. Então, ou seja, fiz o meu esquema de aumento de imunidade, parei aqueles 7 dias, eu fico usando só o olíbano, tá? Aí daqui a pouco, daqui 15 dias, você repete novamente e fica fazendo isso. Qualquer coisinha, você vai, o Peppermint você pode usar o tempo inteiro, né? Você pode equilibrar, porque ele vai te ajudar em todo esse sistema. O próprio Lemon, né? Você pode usar ou naquele direto, ou você botar na água aromatizada, ou fazer a ingestão, não importa, passar tópica, mas cuidado que o lemon passando topicamente pode manchar, né? Se for ao sol. Então você pode fazer tudo isso, né? Então é a questão de prevenção mesmo, seu organismo vai ficar forte. Então se você faz uso, não precisa usar todos. Vai usando devagarzinho, você sabe qual é o do sistema imunológico, vai de pouco em pouco, tá? Faz um blend com On Guard, passa sempre, você pode passar direto lá na coluna, né? Que aí vai te ajudar nessa questão do sistema imunológico. Tá certo.